Que tipo de coração? É o meu? Gerson Vander Ventura. Que tipo de coração é o meu? Gerson Vander Ventura. 2023. Manhumirim, MG. Agradeço a Deus por ter me inspirado para a elaboração desta obra. Por usar este pobre vaso para que outros sejam abençoados. Conteúdo. Que tipo de coração tem sido o meu? 1. A semente à beira do caminho 8. A semente entre os pedregais 11. A semente entre os espinhos 18. A semente na boa terra 24. Conclusão 38. Referências 42. Sobre o autor. Gerson Vander Ventura. Pastor evangélico ordenado desde 2011, licenciado em História pela Unopar e bacharelado em Teologia pela FAIP. Foi pastor na Igreja Cristã Maranata por 9 anos. Converteu ao Evangelho em 1980, na Igreja Batista em Sericita, MG, e na Comunidade Batista serviu a Deus até o ano de 1991. Nesse ano ingressou como membro na ICN. Em 2020, por questões teológicas, se desligou da instituição e hoje está pastoreando em outra comunidade, a Cobivec, Comunidade Bíblica Vivendo em Cristo. Sobre a obra. Trata-se de uma obra de cunho devocional com o intuito de proporcionar ao leitor, cristão ou não, um momento de reflexão espiritual que o leve a decisões importantes diante da manifestação da graça de Deus, chamando o homem ao arrependimento e a uma vida de maior comunhão com Deus. Desta forma, tal realidade pode ser demonstrada pelo fruto do Espírito Santo. O leitor terá a oportunidade, em momentos distintos da leitura, de parar, fazer uma reflexão e responder ao convite para uma oração. Mesmo aquele que não tem facilidade em orar poderá contar com orações modelo dispostas nesta obra. Trata-se de uma obra feita com muito carinho e respeito ao leitor. Que Deus abençoe a todos que, de alguma forma, contribuirão para que esta ferramenta alcance os necessitados. Espero em Deus que os leitores sejam grandemente edificados para a glória de Deus. Que tipo de coração tem sido o meu? Sobrescrito 2: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Sobrescrito 2: E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 26,27. Sobrescrito: Uma tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Sobrescrito 2: E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Sobrescrito 3: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 1-9, ACF. Amado leitor, é possível que você, em algum momento, já tenha ouvido ou lido algo a respeito dessa parábola, contada pelo maior mestre que já pisou este mundo, o Senhor Jesus Cristo.
Contudo, sempre que ouvimos ou lemos a palavra de Deus, mesmo que seja algo que já conhecemos, ela sempre há de agir em nosso coração de uma forma especial. Isto porque o Espírito Santo, toda vez que nos colocamos em sua dependência, faz com que a vida desta palavra atinja nossos corações. Convido o leitor a iniciar uma reflexão sobre este texto com uma pergunta: por que muitos abandonam o Evangelho? Já pensou nisso? Quantas pessoas você conhece que já estiveram no Evangelho e que o abandonaram? Por que será que essas pessoas abandonam o Evangelho? Segundo Felipe Reis, jornalista e colaborador de conteúdo para o site CEPAL, jovens sem religião são um grupo que não para de crescer e já é a maioria nos principais polos econômicos e populacionais do país. O abandono de laços com instituições religiosas diz respeito não apenas ao segmento evangélico, mas aos diversos ramos religiosos como o catolicismo, islamismo, budismo, umbanda, espiritismo, entre outros. Nota-se que ele afirma que jovens sem religião é um grupo que não para de crescer. Isto deve servir de alerta aos pais cristãos, aos líderes e, principalmente, aos próprios jovens que hoje se encontram numa condição espiritual um tanto quanto preocupante em relação à firmeza da fé. Se procurarmos por culpados, é possível encontrarmos uma parcela de culpa nos pais, nos líderes ou na própria igreja na totalidade. Ainda assim, o grande culpado, conforme a própria parábola do semeador, pode recair na própria pessoa que abandona a fé. Embora o texto acima destaque os jovens, o abandono da fé alcança pessoas de todas as idades a partir da adolescência. Aglomerados de jovens, quando vão para as faculdades, abandonam a fé e Filipe destaca a razão pela qual alguns jovens abandonam a fé, não porque vão para a faculdade, mas porque param de ir à igreja e mergulham em uma cultura secularizada. A Infopédia define a secularização como um processo através do qual a religião perde a sua influência sobre as variadas esferas da